alegria estar aqui novamente tratando de um tema bem importante que me coube. A palavra no dia de hoje é a valorização da vida, um tema emergente, um tema muito importante que a gente deve tratar. Uma frase bem conhecida no âmbito da saúde mental, das campanhas de prevenção do suicídio e promoção da saúde mental. É um tema que precisamos falar, né? Num país onde temos um índice grande, a depressão, o país se encontra em 8º no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa comete o ato no mundo. Quase 800 pessoas por ano no mundo cometem o autoextermínio. E a questão é como falar sobre isso, né? É um tema delicado, polêmico, é um tabu, né? É um tema que sempre existiu na sociedade uma resistência para falar sobre isso, mas um tema muito importante que precisava ser começado a trabalhar, a ser discutido em várias esferas, né? Existem motivos para esse tabu e essa resistência para falar sobre esse assunto na sociedade, muito por influência judaico-cristã, a visão do suicida ir para o inferno, as famílias quando eram acometidas com algum familiar que cometia, consumava, né, o ato do suicídio, sofria preconceito, a família sofria preconceito, né, aquela questão bem fervorosa de religiosos mais fanáticos. Então era algo sempre velado esse assunto, né? As famílias velavam, muitas vezes era oculto o episódio, né? E outro fator é chamado dentro da suicidologia como Werther, né? O efeito Werther. Por que Werther? O nome Werther vem de uma obra do Goethe, do século XIX, segunda metade do século XIX. Goethe, ele escreve um livro que ficou muito famoso, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que ele comete suicídio. É um livro bonito, é uma história que marcou o início do romantismo como um movimento cultural e literário na Europa, ficou famosa a obra. Mas nessa segunda metade do século XVIII, depois da publicação dessa obra, muitos jovens começaram a cometer, é um efeito contágio, né? Muitos jovens se identificavam com o personagem e estavam, lógico, não é só uma imitação, não, eram jovens que estavam em sofrimento, se identificaram com a história e cometeram, e começaram a pensar, a estudar, né, a psicologia, a sociologia, a filosofia, a pensar sobre esse efeito, né? E a partir dali continuou esse tabu. Não podemos falar sobre isso porque olha o que acontece, as pessoas cometem. Então, de lá para cá, vem os movimentos. Não, precisamos sim falar, mas como vamos falar sobre o assunto? Setembro Amarelo, né, é um evento, uma campanha brasileira. É amarelo, o Setembro Amarelo, ele é amarelo porque vem de uma campanha Yellow Ribbon dos Estados Unidos, que é a fitinha amarela, porque um jovem chamado Mike M, de 17 anos, que vivia no Colorado, Estados Unidos, em 94, acontece com ele.
ele comete o extermínio. E era um jovem muito feliz, alegre, nunca ninguém esperaria isso, os amigos não esperavam uma coisa dessa. Era um rapaz cheio de vida, muito feliz, não demonstrava nada de sofrimento emocional aparente. E, enfim, ele tinha um Mustang amarelo, que ele reformou aquele Mustang, ele gostava muito de mecânica, pintou o Mustang de amarelo. E ele ajudava colegas a consertar carro, ele gostava de mecânica, ele era um rapaz engraçado, extrovertido, e ele tinha muitos amigos. No velório, muitos colegas e amigos comovidos foram até a família, a mãe, e perguntaram o que poderiam fazer, né? Perguntaram para a mãe o que a gente pode fazer para ajudar vocês, de alguma maneira. Ela disse assim, falem quando estiverem sofrendo, conversem sobre isso. A gente nunca esperava isso. Meu filho nunca falou sobre dor, sobre sentimento, e talvez por isso aconteceu o que aconteceu. E daí esses jovens numa cerimônia em homenagem ao amigo, distribuíram cartões com fitinha amarela com frases assim: desabafe com alguém, peça ajuda se precisar, se estiver em sofrimento não sofra sozinho, converse sobre isso. E depois disso, muitas pessoas jovens começaram a buscar ajuda, começaram, enfim, as instituições relacionadas à saúde mental a ter um trabalho mais efetivo, com mais estudos e mais campanhas desse jeito. Tem outro efeito que se chama o efeito papageno, que é ao contrário, é um efeito positivo de quando a gente fala sobre o assunto e instrui uma sociedade, né? Diminui o índice. Papageno vem de uma ópera de Mozart. Papageno era um personagem que ele era caçador de pássaros e em dado momento na história ele não aguenta mais o sofrimento, o vazio existencial, e ele quer ele fala que não aguenta mais a vida, que ele vai acabar com a vida dele, e 3 amigos abraçam, conversam e convencem ele a desistir dessa ideia e tentar outras alternativas para lidar com aquilo, que ele poderia contar com esses amigos, e ele não comete o ato, né? O papageno não comete. E é chamado assim esse efeito dentro da saúde mental. Não deixa de ser um ato, eu aqui falando sobre isso, um pequeno ato que promove o efeito papageno. A Flauta Mágica é o nome da ópera de Mozart. Então, como falar sobre isso? Depressão, suicídio, ansiedade. Não cabe a mim aqui, eu não acho conveniente eu falar como evitar dor, sofrimento e buscar a felicidade, como buscar a felicidade, que não é assim que funciona. Eu não tenho essa capacidade de ter essa receita para cada um de vocês, que é um universo único. Cada organismo, cada existência é um universo que tem suas dores, e isso é muito subjetivo, muito singular. Não vai existir. Eu poderia muito bem dizer, você precisa meditar, que meditar, a ciência comprova que você produz muitos neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, que te dá bem-estar, felicidade, seu dia será outro, todo dia acorde, medite, pratique esporte, que produz muitos hormônios do prazer, de felicidade. Vocês devem sorrir mais, se abraçar mais, que o carinho, o afeto produz ocitocina, que é um hormônio muito, muito valioso, que é o hormônio do amor. Todo mundo sabe essas coisas. Cada um de vocês, se eu pedir para aconselhar alguém em sofrimento, nesse sentido vocês vão saber. Me cabe mais a gente perguntar para refletir, do que eu trazer uma
uma receita pronta. Perguntar por que não conseguimos ter uma felicidade, viver numa felicidade plena, não sofrermos, evitar que irmãos, que colegas, que amigos, parentes sofram. Eu posso lançar perguntas. Por que a gente não consegue? Será que é viável essa vida feliz e plena? Será que existe isso? É desse mundo? Será? A nossa espécie, no momento que a gente se encontra, é viável essa felicidade plena, esse estado de felicidade plena? Eu não acredito muito nisso. Eu acredito em momentos felizes, que a vida é boa, tem momentos bons, ótimos, mas a vida tem dores, a gente sofre, encarnados nesse corpo físico, nós sofremos de vários motivos, e cada um tem os seus, por vários motivos nós sofremos. Eu prefiro falar felicidades com S, que nem o Rubem Alves dizia, um educador, psicanalista e escritor brasileiro. Ele dizia felicidades, a gente tem momentos felizes, isso a gente tem, mas a vida é feita de muita dificuldade também, muito sofrimento. Então, eu acho que se a gente não consegue ser feliz plenamente, ter paz plenamente, não é por falta de oportunidade, é por falta de maturidade mesmo. Nós vemos famosos, ricos, em sofrimento emocional, em depressão, pobres, brancos, negros. Então, é da existência humana o desejo do que eu não tenho, desejar ser o que eu não sou, ter o que eu não tenho. O Lacan, um psicanalista pós-freudiano, ele dizia que o ser humano ele deseja o desejo do outro. Que o ser humano ele deseja o desejo do outro, desejo que não tem, desejo que ser o que não é. E ele diz que o maior objeto, dos objetos de desejo do homem, o maior desejo é o próprio desejar, o próprio fenômeno de desejar. Então, a vida ela é feita de dor, dificuldade, sofrimento. Então, basta maturidade para enxergar isso, para daí poder, a partir do autoconhecimento, eu buscar ferramentas para deixar de sofrer. Agora, essa busca incessante pela felicidade, isso é uma coisa até infantil, uma maneira infantil de enxergar a vida. Seria melhor, talvez, a gente desejar ter uma vida interessante, ao invés de uma vida plena, feliz, que a gente está sempre atrás e a gente nunca encontra isso. E a cura pela fala. Então, falar sobre depressão, suicídio, ansiedade é falar sobre como acolher alguém que está em sofrimento. Talvez eu seja repetitivo, quem veio a última fala minha aqui foi um tema semelhante, então talvez eu repita algumas coisas, mas eu acho pertinente e útil de ser repetido algumas coisas. Lembram quem estava aqui, eu falei de um episódio onde uma antropóloga americana, Margaret Mead, ela num evento de antropologia, é uma antropóloga famosa, fizeram uma pergunta para ela, uma aluna, o que ela considerava o início da civilização, esperando ela dizer algum artefato, o que foi a primeira, uma ferramenta, né, algo para culinária, para caça, enfim. E ela deu uma resposta que as pessoas acharam interessante, não esperavam, que é um fêmur quebrado e calcificado, curado. Num estudo de fossilização, um fóssil de uma pessoa mais velha, era quase uma idosa, que ela teve o fêmur quebrado, calcificou e ela continuou viva. Isso quer dizer, o que ela quer dizer com isso? Naquele período, uma pessoa que quebrasse um fêmur, ainda mais naquela idade, ia virar uma presa fácil no meio da selva, né? Na época que éramos caçadores e coletores. Então precisou alguém cuidar dessa pessoa, precisou alguém
carregar ela, cuidar dela, alimentar ela. Ela diz que ali foi para ela o início da civilização. O que eu quero dizer com isso? Que a gente se cuidar, a gente acolher, a gente se amar, é um fator da própria conservação da espécie. É um instinto, é algo de sobrevivência, evolutivo. Então, não é à toa que nós... Não é à toa que quando demonstramos carinho, acolhemos, cuidamos, nós produzimos hormônios, né? O ato de caridade, não só a gente produz a ocitocina, que é um hormônio muito valioso, que nos faz muito bem, que a mulher produz no parto ou quando amamenta. Quando assistimos uma cena de generosidade, de acolhimento, uma cena bonita, a quem assiste, quem olha também produz. Então, tu vê que é algo orgânico. Nós vemos que, nos damos conta que é algo orgânico do ser humano e essa preservação da espécie, porque nos traz bem-estar e felicidade. Então, a ansiedade, a depressão, a angústia, o vazio existencial, isso é do humano. Vivemos numa sociedade onde não podemos ser felizes, a gente não podemos ser tristes, não podemos ser deprimidos. A gente tem que ter sucesso, a gente tem que estar bem, a gente tem que ser uma super mãe, um super pai, a gente tem que ser um sujeito perfeito, uma sociedade que nos cobra, onde faz a gente se comparar com os outros. Então, a tristeza, o vazio, a angústia, isso é inato do ser humano. Eu preciso falar sobre isso. Se eu estou em sofrimento emocional, eu preciso falar, mas eu preciso de acolhimento. Uma pessoa em sofrimento emocional intenso, ela precisa de acolhimento. E não aconselhamento, ela precisa de silêncio, de escuta, de um abraço, de um carinho. Existe muito preconceito em torno disso, da depressão. Existem frases que a gente escuta como isso é falta de Deus, isso é vadiagem, a pessoa está em profunda depressão, não consegue sair de casa, trabalhar, isso aí ela é vadiagem, tem o que fazer, é falta de Deus, é isso e aquilo. Quem julga assim, ou sofre e não se possibilita falar sobre isso e se cuidar, ou nunca passou por sofrimento para julgar dessa maneira. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um órgão gratuito, o telefone é 188 para quem precisa de acolhimento, liga, vai ter um voluntário para te escutar, ele é capacitado para isso. A capacitação dos voluntários é feita por uma linha teórica de um psicólogo chamado Carl Rogers, que é a abordagem centrada na pessoa, que o voluntário ele não aprende a aconselhar a pessoa que liga, ele aprende a escutar, a empatizar, a ter empatia e acolher aquela dor. Porque a pessoa que está em sofrimento emocional, um adolescente, ele fala para o pai, mas que é isso, tu tem de tudo, tu tem tudo, o que te falta? A pessoa só piora. Aí vai para a mãe, não, mas isso tu precisa fazer tal coisa primeiro. Não legitimar a dor do outro. É isso. Então, os estudos mostram que a pessoa que comete suicídio, ela tentou conversar sobre. A maioria tentou conversar sobre e não foi acolhida. A cura pela fala, que eu venho dizendo, a psicanálise é uma linha teórica de psicologia criada por Freud, foi um dos que descobriram isso, que os sintomas têm remissão quando a gente fala sobre. Ele começou descobrindo com um colega, Joseph Breuer,
que as pacientes naquela época com histeria, um diagnóstico chamado na época, que tinham paralisias e vários sintomas psicossomáticos, desde cefaleia, gastrite, paralisia, dificuldade de enxergar, também pela época as mulheres serem muito reprimidas também na época, quando elas falavam sobre suas dores, seus traumas, começavam a ter remissão dos sintomas. E aí começou a psicanálise dando origem para outras linhas teóricas, porque hoje a gente chama da terapia, a psicologia, de tu ir falar. Os sintomas que eu digo, não só os psicossomáticos, como a gastrite, por exemplo, é clássica emocional, cefaleia, dermatites, e sintomas psicológicos também, insônia, depressão, tristeza, compulsão alimentar, vícios, tudo são sintomas, e sintomas são formas de linguagem. Os sintomas, eles falam de algo. Vocês podem estar agora pensando em algum sintoma que vocês tenham, ou algum conhecido e tal. O sintoma é isso, é uma forma de linguagem. O organismo está falando pelo corpo, por isso psicossomático, soma, corpo, psicossoma, sintomas do corpo provenientes do emocional. Explicando melhor, nós nascemos e nós passamos por milhares e milhares de eventos, milhares de coisas. Coisas boas, umas coisas difíceis, coisas bem difíceis, traumas infantis, na adolescência. Somos um universo que experienciou milhares de coisas e a gente vai guardando, vai botando para baixo do tapete. E isso não suporta aquele conteúdo imenso vagando embaixo do tapete. Ele faz muito barulho dentro da gente. Por isso, a fala que eu digo, como busca de autoconhecimento, é de eu falar sobre a minha vida, sobre as minhas dores, sobre as minhas dificuldades com alguém que eu confie. Se eu não posso ir num terapeuta, se eu tenho muita resistência de ir num psicólogo para conversar, alguém que eu confie, que eu possa falar das coisas. E não é fácil. A gente tem muita resistência de falar de tudo aquilo que a gente guarda, das 7 chaves. Porque a gente tem medo de falar pra gente mesmo as coisas. A resistência com o psicólogo não é com o psicólogo, é com a pessoa mesmo. Ela tem medo dela mesma, do que ela pode encontrar ali, que ela vem guardando desde o início da vida. Então, eu digo nem autoconhecimento, eu chamo autorreconhecimento. Porque não é um autoconhecimento onde eu vou conhecer coisas minhas que eu não... Não, a gente conhece, a gente sabe tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já passou a vida inteira, a gente sabe muito bem. Mas como eu disse, a gente guarda de nós mesmos. A gente guarda. Só que quando uma pessoa em sofrimento, ela precisa falar de algo, e alguém acolhe sem julgamento, sem crítica, sem aconselhamento, sem dica, sem dizer, não, mas eu também, não, mas tu tem uma vida mar... Não, tu escuta a pessoa e acolhe, ela consegue elaborar muita coisa num discurso. Eu trabalho com isso e eu vejo pacientes em um discurso elaborando muita coisa e aliviando muita coisa em uma lembrança de algo que precisava dividir, falar. Depois do autoconhecimento, do autorreconhecimento, vem uma possibilidade bem grande, que é dar sentido para a nossa vida. Dar sentido também para nosso sofrimento, que é o mais bonito da existência humana. Uma das coisas mais bonitas que eu acho é dar sentido para o próprio sofrimento. Viktor Frankl, um neuropsiquiatra austríaco, ele estudou com Freud também, que eu citei há pouco. Ele começou a desenvolver uma teoria dele. Ele rompeu com a psicanálise de Freud e começou a criar uma escola dele. Ele trabalhava no hospital psiquiátrico com mulheres suicidas. E ele começou a criar a teoria dele, que ele
chamou de logoterapia. Logo, do grego, pode ser conhecimento ou sentido, mas no caso dele, sentido, logoterapia, terapia do sentido, onde ele ajudava os pacientes a buscar sentido para a vida, por mais difícil que fosse aquela vida, por mais sofrida que fosse aquela vida, de buscar um sentido para aquela vida e para aquele sofrimento. E olha o que acontece com ele. Ele é judeu e ele é preso pelos nazistas e vai para um campo de concentração. No campo de concentração, ele vai preso, ele, a mulher grávida, os pais, o irmão, a família dele. A mulher grávida vai para outro campo, separado, as mulheres, logicamente. E ele perde a família toda no campo de concentração. A única coisa que ele conseguiu levar para Auschwitz foi os manuscritos dele, que ele estava começando a escrever sobre a teoria dele. Ele conseguiu levar os pergaminhos dele e lá dentro ele conseguiu continuar escrevendo. Pela sorte dele ser médico, e ele ajudava lá dentro, atuando como médico, ele conseguiu alguns arregos, podemos dizer assim. Um pouco mais de ervilha e batata na sopa dele, ele poder ter um tempo de ócio para poder continuar escrevendo, foi o que possibilitou que ele continuasse vivo. Lá dentro, perdendo a mulher grávida, os pais, o irmão, todos que ele amava, e perdendo a dignidade dele, porque uma pessoa naquela situação perde a própria dignidade, ele teve a grandeza de conseguir continuar dando sentido para a própria existência. E ele saiu de lá, né? Acabou a guerra, ele saiu vivo do campo de concentração, voltou, terminou a terapia dele e continuou daí, a partir da terapia dele, dando sentido para as pessoas. Muitas dessas pessoas que tinham também perdido todo mundo lá no Holocausto e não tinham mais sentido para a vida. Ele sofreu na pele a própria teoria que ele estava escrevendo. Por mais sofrida que seja a vida, que eu consiga achar um sentido para ela. Falando de Frankl e logoterapia, me lembra Oscar Wilde, a vida de Oscar Wilde. Para quem conhece, foi um dramaturgo irlandês do século XIX, que ele atingiu a fama. Ele era poeta, dramaturgo e escritor. Atingiu a fama, uma pessoa muito boa no que fazia, ficou conhecido. E ele, de uma hora para outra, ele tinha uma vida de príncipe, uma vida cheia de luxo, fama, riqueza, status, glamour. De um dia para o outro ele estava numa prisão, submetido a trabalhos forçados. Ele foi preso pela sexualidade, pela orientação sexual. Ele era homossexual, teve um episódio de homossexualidade, foi preso na época, né? Na Inglaterra, naquela época, era como sodomia, tu ia condenado. E ele escreve um livro que é famoso, vocês encontram até na internet, enfim. De Profundis é o nome do livro, que ele escreve cartas lá de dentro para o companheiro, para o amigo dele, o Bose. Ele escreve cartas lá de dentro, é uma coletânea de epístolas dele falando do que ele estava passando lá dentro. Tem um recorte de um trecho que eu vou ler. O catre de tábua, a comida repugnante, as cordas duras que hei de converter em estopa, até que as pontas dos dedos fiquem dormentes de dor, o silêncio, a solidão, a vergonha, tudo isso tenho de transformar em uma experiência espiritual. É a minha vida, é dor, é sofrimento, mas é a vida dela, é a minha vida, e o que eu posso tirar de tudo isso? Isso é um exemplo que para mim é muito grande de resignação, de resiliência principalmente. Mais que resiliência, porque resiliência é um termo muito usado hoje
né? Mas ele é um termo que vem da física, que é uma estrutura sofrendo uma ação externa, como o elástico, por exemplo, ele volta à sua estrutura, sua forma original. Transcende isso, porque nesse caso a resiliência, tu sofre uma ação externa e tu te transforma num ser humano mais evoluído, um ser humano mais virtuoso, depois de superar coisas não dessa magnitude. Temos exemplos aqui podemos citar exemplos nossos de dores, dificuldades, que não chega a ser algo tão intenso assim, e que se a gente tem resignação, resiliência, a gente sai mais fortes. Outro caso de resignação e resiliência, da Ana Niad. A gente pode citar muitos casos assim, né, de força depois de sofrimento intenso. Tem na Netflix, Diana Niad, uma nadadora americana. Muito bonita a história. Ela, jovem, começa a nadar e ganhar vários campeonatos, disputas, troféus por nado de longa distância. Ela atravessa Manhattan inteiro, nado de quilômetros. Chega uma hora, ela se desafia a atravessar e de Cuba até a Califórnia. Uma coisa sobre-humana. São quase 3 dias nadando. Pode só se aproximar do barco para tomar alimento líquido, não pode subir no barco e descansar. São 2 dias e meio nadando sem parar, podendo ter, né, tubarões, mãe d'água, água-viva, aquelas caravelas portuguesas que pode até levar à morte. Ela tenta uma vez, 2 e não consegue. E com 30 anos ela larga a natação e ela já era famosa. No meio da natação vira uma apresentadora de televisão e nunca mais nada. Com 63 anos, ela sentindo um vazio, eu vou tentar agora. Com 63 anos ela começa a treinar. Em 4 meses ela já faz a primeira tentativa de novo, depois de 30 anos. E aparece no documentário que vocês podem assistir. Ela é pega por uma mãe d'água, uma água-viva. Ela quase tem uma parada respiratória. Enfim, ela passa queimadura do sol, do mar, quase 3 dias, não consegue. Ela tenta 5 vezes, na 5ª vez ela consegue. E antes de assistir, quando eu fiquei sabendo desse feito dela, eu tenho algo por trás, com certeza, na história dela. E dito e feito, ela conta que quando era jovem, criança, o pai era muito agressivo, batia muito neles. E ela começou a nadar para fugir do pai. Ela passava o dia inteiro nadando, criança, adolescente. Ela chegava tarde da noite, treinava até tarde, para chegar em casa o pai já está dormindo. Então a piscina foi o refúgio dela, a água foi o refúgio dela, para fugir desse pai. E ela começa a ficar muito boa naquilo. E ela conhece um casal de treinador que pega ela para treinar ela. E ela vê naquele casal muito amor, afeto, e naquele homem, aquele treinador, ela vê: eu queria que meu pai fosse igual a esse homem. Um treinador querido, carinhoso com ela, afetuoso, que investia nela. E esse treinador abusa dela mais de uma vez. E tudo que ela passou com o pai, agora ela estava passando com uma pessoa que ela confiava. Então, aquela travessia, ela queria se livrar daquilo tudo que ela passou. Só que ela tinha uma equipe com ela. Ela falou sobre as dores dela. Na época mesmo,
ela tinha com quem conversar, ela tinha com quem confiava, ela confiava e escutava ela e estava do lado dela. E essas pessoas, as principais que estavam quando ela era nova, estavam junto no barco, ela com 63 anos, estavam junto com ela lá no barco. Entre treinador, equipe, eram pessoas que sabiam da história, do que ela tinha passado e estavam ali torcendo por ela. Então a gente não faz nada sozinho nesse mundo. Então, se vocês me perguntarem, mas tem como eu me livrar, buscar esse autoconhecimento, buscar paz, buscar felicidade sozinho, eu diria, talvez tenha. Subindo uma montanha, passando dias de jejum, meditando no meio da mata, fazendo yoga todo dia, mas não é a nossa cultura ocidental essa, do isolamento, do retiro espiritual, de dias meditando. Então, precisamos um dos outros. Para encerrar, diz que não tinha receita, mas a gente sabe, e o ser mais evoluído que pisou aqui nos ensinou, Jesus Cristo, que o amor salva e cura tudo. O amor salva e cura tudo, principalmente o amor próprio. É engraçado, tem uma instância no amor que eu acho muito intensa, que transcende muita coisa, que ela tem um prefixo interessante. Por exemplo, uma molécula na química, né? Uma molécula feita de átomos, ela tem um limite de átomos, senão ela colapsa. Então nós temos hipoclorito, cloreto, clorato e perclorato. O prefixo per. Permanganato, tem um desóxido, e peróxido. Algo pode estar feito ou pode estar perfeito. Eu posso correr ou eu posso percorrer. Então, o amor, dos aspectos do amor é doar. Além disso, num grau máximo do amor, perdoar. E o perdoar, não só perdoar os outros, né? É um conselho que a gente ouve muito. Tem que perdoar o fulano, tu tem que perdoar a tua mãe, tu tem que perdoar para tu te libertar disso. Mas isso é meio tautológico, esse aconselhamento, porque a gente não manda no sentimento. A pessoa, no fundo, ela sabe que se ela perdoar, ela vai se livrar de um peso grande, ela vai ter mais paz. Mas é no tempo da pessoa. Ela tem um tempo, ela não consegue mandar no sentimento. Vou perdoar, eu preciso perdoar. Perdoei. Não funciona. Eu digo mais o auto-perdão. O auto-perdão, a gente se perdoar para poder se aceitar. Se amar como somos. Com defeitos, com limitações, com fragilidades. Porque somos humanos. Então, o auto-perdão é um caminho difícil, o auto-amor ou a auto-aceitação. Mas é um bom caminho para a busca de uma vida com mais sentido e uma vida interessante que vale a pena ser vivida. Eu agradeço a presença de todos.